Os países asiáticos estão entre os mais antigos do mundo e muitos deles são considerados o jardim de infância da humanidade, sendo o continente africano o berço. Porém, o fato é que não só seu tempo de existência, como também diversos outros fatores, colaboraram para costumes pra lá de estranhos, como a gente vai ver na seleção de hábitos que mostram por que a Ásia é o continente mais louco do mundo. O continente asiático é formado por 49 países ao todo, sendo que alguns deles são considerados transcontinentais, por ocuparem parte de 2 continentes ao mesmo tempo, como a Armênia, o Azerbaijão, a Turquia, Egito, Chipre, Rússia, Geórgia e outros. A Ásia é tão extensa, gente, que teve que ser dividida em regiões, separadas por aspectos não só físicos, como culturais, sociais e religiosos. Com isso, temos o Oriente Médio, a Ásia Meridional, o Sudeste Asiático, a Ásia Oriental, a Ásia Central e a região da Comunidade dos Países Independentes, abrangida pelo território das ex-repúblicas soviéticas. Bom, gente, no frigir dos ovos, todas essas regiões apresentam tradições e hábitos que podem ser considerados únicos, mas muitos deles são tão peculiares e estranhos que chegam a causar espanto, principalmente em quem está atrelado aos costumes ocidentais como nós. Alguns outros não deixam de ser hilários, tá? Vamos se preparem, que a gente vai ver alguns desses costumes, ok? Vamos lá para essa viagem. Vamos começar pelas unhas e a higiene. Para alguns povos, tipo os chineses e os indonésios, ter as unhas compridas sempre foi um sinal de beleza e riqueza, desde os tempos antigos, tá? Porém, o tempo passou, gente, pasme. Você ficará surpreso com o uso que as pessoas passaram a fazer delas. Unhas compridas são ferramentas perfeitas para os asiáticos cutucarem suas orelhas, dentes ou nariz. E melhor ainda, tá? Apenas o mindinho consegue fazer todo o trabalho sujo. Interessante, né? Médio. E diz a lenda que os indonésios e indianos também usam as unhas do mindinho para outra finalidade. É para exatamente o que você está pensando mesmo. Portanto, lembre-se disso na próxima vez que apertar a mão de alguém, ok? Se você for fazer uma viagem para lá. Ou se você encontrar algum turista por aqui mesmo. Até nos dias modernos de Taiwan e Singapura, você ainda pode ver rapazes com unhas excepcionalmente longas nos dedos mindinhos. Talvez não tanto para enfiar nas orelhas, mas para uma moda meio fora de moda, sabe? Agora vamos lá, partiu para outra. Já pensou em escurecer os seus dentes? Pois é, gente. Mastigar carvão é uma boa alternativa para isso. Contudo, no Japão antigo, o costume era mesmo pintar os dentes com uma mistura conhecida como kanemizu, feita a partir da dissolução de limalha de ferro no vinagre. Depois misturava-se isso a noz de galha ou pó de chá, mudando a cor da tinta e tornando-a insolúvel em água. Esse tipo de maquiagem, chamada ohaguro, era a prática mais comum entre as mulheres. Mas ainda assim, alguns homens arriscavam-se a sair com seus dentes escurecidos para tentar chamar a atenção. Apesar da tinta não ser solúvel na água, a cor não era permanente, não. Então era necessário que a pessoa reaplicasse a mistura de tempos em tempos. Mas você me pergunta, qual é o motivo desse costume? Bom, de acordo com o site Coisas do Japão, são basicamente 5 os motivos para o uso do ohaguro. Um deles está relacionado à beleza, especialmente porque as mulheres, ao pintarem seus dentes, também usavam pó branco no rosto, a fim de reforçar os contrastes, tanto com a cor preta nos dentes, quanto com o forte vermelho dos batons. O segundo motivo é para indicar que a garota chegou à idade adulta. Terceiro, dependendo da região, era uma forma de dizer que aquela mulher era casada. Em quarto lugar,
Os dentes escurecidos simbolizavam também que aquela pessoa era fiel a alguém, portanto não estava à disposição de ninguém. E por fim, ao pintar os dentes, e isso foi descoberto somente com o tempo de uso entre as pessoas, tal ação acabava os protegendo contra as cáries, uma vez que a tinta servia como barreira para as bactérias. Bom, talvez você não queira pintar os seus dentes de preto, como lá no Japão, né? Mas se você for à Coreia do Sul, haha, meu amigo, prepare-se. Prepare-se para conhecer a Pankoko. É isso mesmo. Olha, gente, o nome eu sei que não é lá em coreano, essa pronúncia certinha seria Tongpan, que literalmente significa pão de fezes. Pois é. Neste caso, eu só fiz uma brincadeirinha, tá bom? Um pancocô, entendeu? Uma coisa assim, porque este alimento é uma panqueca em formato de cocô. É isso mesmo, panqueca em formato de cocô mesmo. E quer saber? Dizem que faz muito sucesso por lá, viu? Primeiro, devido à brincadeira de seu criador, e segundo, porque falam que é bem saboroso. Geralmente vendida em mercados da rua, a Tongpan, a pankoko, é recheada de pasta de feijão vermelho e pedaços de nozes. Além da cor final, seu criador achou de bom grado dar ainda um belo acabamento, sabe, com aquele formatinho curioso de um autêntico petisco. Visualmente e psicologicamente deve ser difícil engolir tudo isso aí, mas tudo bem, né? É só não pensar demais, fecha o olho, engole, deve ser interessante. Agora, se você for chinês, né? Depois de comer um desses, é normal que você faça o quê? Cuspa na rua. Sim, gente. Os chineses têm esse costume não tão bonito de cuspir na rua ou em qualquer outro local. Por isso é bastante comum você visitar Xangai ou Hong Kong e se deparar com um casal sério, bem trajado, bonito, assim, olha, cuspindo cada um para um lado. E isso não importa onde eles estejam, não, tá? Rua, restaurante, bar, escritórios ou dentro de um trem. O cuspe vai rolar. Mas e de onde vem esse costume tão estranho? Vamos lá, que eu vou explicar para vocês. No primeiro momento, o visitante acha que essa mania é devido ao ar altamente poluído das metrópoles chinesas, que seria até compreensível. Só que logo você descobre que é um costume generalizado e que é comum desde as grandes cidades até os vilarejos mais isolados lá nos refúgios da China. Isso porque a medicina tradicional chinesa prega que tudo que estiver incomodando o seu corpo deve ser expelido. Parece que os chineses levaram isso muito, muito a sério, tanto que até hoje isso é ensinado às crianças nas escolas. O governo chinês tem feito campanhas há algum tempo para mudar esse costume. Porém, pela história da China e pelo seu tamanho, isso poderá durar mais tempo do que o país tem de idade. E mesmo se forem aplicadas multas, como o governo de lá está querendo fazer. Agora, se cuspir não é problema para você, então você também não terá problemas com os arrotos à mesa. Pois é, gente. Em certos países asiáticos, arrotar após as refeições é sinal de gratidão aos anfitriões e de satisfação com o alimento servido. Na Arábia Saudita, por exemplo, esse costume vem de séculos e, por mais estranho que isso pareça para nós ocidentais, no Médio Oriente e também na China, arrotar após as refeições é algo sublime, pois mostra que você tem educação e está satisfeito com a recepção e a comida. Fisiologicamente falando, o arroto nada mais é do que uma resposta do corpo, ou uma forma de se aliviar dos gases provocados pelos alimentos ou bebidas e que ficam presos no estômago. Parte desses gases saem como arroto, e outra parte pode ir para os intestinos, onde eles são parcialmente absorvidos, ou então eles são liberados pela retaguarda com ruídos bastante peculiares. Então, não se preocupe se estiver jantando em um restaurante lá em Dubai e no final da janta soltar um sonoro e belo arroto. E além do arroto normal, você pode também, imagina, gente, comer com a boca aberta.
Pois é. Algo que é considerado uma falta de educação tremenda aqui no Brasil e também em outros países do Ocidente, já que mostrar o que vai descer até o seu estômago é algo que ninguém merece ver, né? Convenhamos. Em vários países asiáticos, isso não é nenhuma preocupação ou motivo para desgosto. Comer com a boca escancarada, apresentando toda a comida que os dentes estão triturando e amassando, não é problema para aqueles povos. Muito menos comer no mesmo prato que o outro, e sim, a mesma comida. É estranho para você? Para os chineses e outros asiáticos que têm tal costume de compartilhar carne, frutos do mar ou vegetais e uma tigela de arroz por pessoa, as mesas costumam ser redondas, em vez de retangulares, para permitir que a família se sente e festeje junta, enquanto conversa sobre os acontecimentos do dia. Estranho, mas familiar. É bonito até. Você e sua família têm algum desses costumes? Conta aí pra gente nos comentários, tá bom? E antes que venham aí os comentários, nossa, que vídeo xenofóbico, não tem nada a ver não, gente. Fato é fato. Cada cultura vai ter o seu hábito, né não? Não cabe a gente julgar não, tá? Obrigado por assistir, até a próxima.